Olá, seja muito bem-vindo à nossa classe C. Nós estamos agora no segundo episódio e nós temos convidados muito especiais. Eu vou deixar que elas se apresentem, ok? Você já me conhece, eu sou a Ellen Agapito, membro lá da comunidade C. Estou vivendo essa jornada aqui com você de mais conhecimento da palavra de Deus e é muito bom nós estarmos estudando juntos. Queria que a Carol, olha que eu já tô íntima, Carol se apresentasse. Então, olá a todos, é um prazer estar aqui. Como já fui muito bem apresentada, eu me chamo Carol. Estou há 3 anos na comunidade e eu participo de alguns departamentos lá da Sociedade Jovem, também do Clube de Desbravadores Desbrava Mais. E eu espero que aqui nós possamos aprender mais o amor de Deus, nos aprofundarmos mais na palavra de Deus. Legal. E você, Ana? Fala um pouquinho de você pra gente. Eu sou Ana Lúcia Rocha, né? Eu também estou na comunidade há 3 anos. Eu faço parte do Ministério de Ensino. Sou professora da Escola Sabatina e nós estamos aqui, né, mais para estudar, se aprofundar e também fazer com que esse estudo ele possa ser amplificado, né, para os nossos telespectadores ou ouvintes que estiverem ouvindo a gente possam conhecer mais a palavra de Deus. E a gente não vai esquecer do pastor Hugo, né, gente? Que ele é a nossa figurinha carimbada aqui, isso, mas gente. ele também tem que falar, Que né? isso, é uma alegria estar com vocês aqui, estar com as 3 e a gente vai aprender muito a palavra de Deus aqui nesse nosso programa. É um prazer estar com vocês. E eu que vou aprender, tá? É legal. Eu posso pedir para você orar, Carol? Nós vamos estudar a Bíblia agora. E aí é sempre bom, né, nós pedirmos a presença do Espírito Santo conosco para nós realmente podermos ser inspirados, né? Certinho, então vamos falar com Deus. Oremos. Querido e amado Deus, obrigada, Senhor, por termos esses momentos de aprendizado e principalmente da Tua Palavra. Nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos e pedimos, Senhor, que o Senhor nos perdoe de todas as nossas falhas e se faça presente. Que aqui nós possamos aprender do Teu amor e, acima de tudo, que o que for aprendido possa ficar carimbado no nosso coração. Amém. Que seja um momento de comunhão, de aprendizado, mas também de uma maneira de estarmos mais próximos de Ti. São graças e bênçãos que te pedimos em nome por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Olha, eu quero que você agora, se você puder, pega a tua Bíblia, porque talvez você vai querer marcar alguma passagem, fazer uma anotação ali do lado, né? É sempre bom a gente estar junto ali com a palavra de Deus. Se você não puder, quem sabe você tá ouvindo, né, esse podcast no teu carro, ou tá vendo aí na sala, cercado com outras pessoas. O importante realmente é nós estudarmos a Bíblia. E eu vou dizer para vocês, o tema de hoje, ele é um tema, assim, intrigante, palpitante. Talvez seja um dos temas, assim, mais difíceis. E meio enigmático. A gente não tem uma resposta, vamos dizer assim, 100% para todas as perguntas. Já começa por aí. Legal, gostei disso. Então, assim, não temos resposta para tudo. Mas a gente tem uma grande imagem daquilo que é necessário para a gente saber. E aí, que tema é esse? Então, eu vou começar te fazendo uma pergunta, você que está aí do outro lado. Você sabia que um dos maiores argumentos que as pessoas usam para duvidar da existência de Deus é a existência do mal? As pessoas começam a duvidar. Só que tem um assunto na Bíblia que meio que explica isso, né? Ele dá, assim, vislumbres, ele dá pistas para nós, que nós vamos realmente conhecendo mais e, através da fé, começamos a entender um pouco melhor. E qual assunto é esse? Hoje a gente vai falar do grande conflito entre o bem e o mal, como essa batalha começou e também como é que ela vai terminar. Então, a gente não vai falar só de coisa ruim. Tem coisa boa hoje também pra gente falar. Com certeza. A verdade, Carol, é que parece que, assim, quando a gente olha ao redor, parece que tem uma guerra, né, sendo travada. O que você sente, assim, tipo, como é que você se vê, né, quando você presencia coisas ruins acontecendo? Assim, quando a gente vê, até bate um medo, uma revolta, dependendo do que é essa coisa ruim. E quando acontece com a gente, na nossa vida, aí que é uma coisa mais forte ainda, né? Porque é com a gente. E a gente, às vezes, até chega a se questionar, por que comigo? Por que eu, Senhor? Principalmente quando a gente
está na igreja, quando a gente tem nosso relacionamento com Cristo, com Deus, e a gente se pergunta, poxa, eu tô fazendo tudo tão certinho, mas por que essas coisas de ruim acontecem comigo? Bate uma frustração, mas também, quando a gente tenta entender, também bate uma certa esperança, né? Não sei se pode se dizer assim. Então a gente começa com perguntas, mas a gente quer terminar com esperanças, né, gente? Ana, como é que você se sente, assim, dá para entender que Deus é bom e ao mesmo tempo a gente está cercado de tanta coisa ruim? Como é que a gente poderia começar a explicar isso? Tipo, surgiu em algum lugar o mal? Quando nós começamos a estudar a Bíblia, né, principalmente ali no capítulo 2 e 3 de Gênesis, nós começamos a entender a magnitude desse conflito. Não é? A gente começa a entender que esse mal que surgiu, né, ele surgiu no céu, e por conta, né, desse surgimento no céu, impacta a gente, porque nós sabemos que o céu é um lugar de paz, de amor, aonde Deus vive, aonde tem os anjos, então é um lugar de bondade. Então, quando nós nos deparamos que esse mal surgiu lá, impacta no nosso coração, né? Impacta a nossa mente. Parece que não encaixa, né? Não encaixa. O mal surgiu no céu, no lugar bom. Sim. E assim, e o mais intrigante é que esse mal surgiu no coração de um anjo que estava muito próximo a Deus. Então, são situações que na nossa cabeça parece que não encaixa, não é? Mas ao nos aprofundarmos no assunto, nós vemos que esse anjo que foi criado, formoso, exuberante, adornado por pedras preciosas, e por conta de todo esse, digamos assim, na nossa linguagem, desse glamour, começou a nascer no coração dele uma certa vontade de ser adorado. E assim, né, esse sentimento foi crescendo a ponto dele já querer ficar no lugar de Deus. Caramba. Pastor, a gente tem muitas cosmovisões, né, no mundo, e muita gente acredita que o bem e o mal são forças antagônicas, mas que elas são proporcionais e coexistentes de eternidade para trás e eternidade para frente. Mas não é essa a cosmovisão que a Bíblia apresenta pra gente. Não mesmo. Então, tipo, a Ana tocou num ponto super importante. Essa questão de que eu tinha um lugar perfeito, com seres perfeitos, um ser perfeito, e esse mal começou. A gente tem como elaborar essa ideia um pouquinho melhor? Vamos elaborar com a Bíblia. Nós estamos na classe C, e a classe C é para estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Lá. Então, você que está nos acompanhando, pegue a sua Bíblia, livro de Ezequiel, capítulo 28, eu quero ler a partir do verso 12. Mas antes de ler o texto bíblico, penso o seguinte, isso que a Ellen acabou de apresentar para a gente é importante, porque a filosofia oriental, as religiões orientais, de fato pensam nisso. Então imagina aquela imagem do Yin e o Yang, branco de um lado, preto do outro, e no branco tem um pontinho preto, e no preto tem um pontinho branco. Essa não é a perspectiva bíblica. Então, para você que está nos acompanhando aí, está nos ouvindo, saiba que não é isso que a Bíblia apresenta. A Bíblia apresenta uma batalha entre o bem e o mal, e essa batalha, ela não é vamos colocar assim, de duas forças opostas que estão no mesmo nível. Sim. Já começa por aí. Deus é o Criador, Ele é o Eterno, Ele é o Todo-Poderoso. O anjo que caiu, ele tinha poder, mas não é todo poderoso. Tanto que ele queria chegar no mesmo nível de Deus, que é o que nós vamos ver agora nesse texto. Então, abra aí sua Bíblia, se você puder. Ezequiel capítulo 28, do verso 12 até o 15, diz o seguinte: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. E aqui a gente tem uma lista de várias: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado foram eles preparados. E aí o texto continua, verso 14. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci.
Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Vamos lá. Primeira coisa que é interessante a gente pontuar no texto. O início do verso 12 fala que é uma lamentação contra o rei de Tiro. Mas geralmente a gente usa essa passagem para falar de Satanás. Sim. Veja bem, existe uma perspectiva bíblica que a gente não leva muito em consideração hoje em dia. Isso é algo da antiguidade. Pensa no rei Davi. O rei Davi era um rei segundo o coração de Deus, mas ele estava entre aspas, no lugar de Deus. Deus é rei, o Davi reina aqui como representante de Deus. Representante. Ok? Então isso era comum na antiguidade. Então os reis eram os representantes das divindades. Então essa lamentação, no aspecto primário, é contra o rei de Tiro? Sim, um rei, ser humano que de fato existiu. Mas a gente pega essa passagem, e muitos cristãos vão nessa direção, e nós adventistas também, e falam, olha, não tem como ser só o rei de Tiro. Sim, porque querubim ungido. Várias pedras preciosas foram criadas para ele. Né? Vou subir. Então, assim, se aplica de forma primária ao rei de Tiro, mas vai muito além do rei do Tiro. Então, o que nós percebemos aqui é que este rei de Tiro, e quem ele está representando? Que é Satanás. Perfeito, belo, maravilhoso, criado por Deus, estava no monte de Deus, ele foi criado perfeito por Deus, isso a gente não pode deixar, a gente tem que deixar isso muito claro. Muito claro. Lúcifer foi criado perfeito por Deus, não havia nenhum problema nele, mas em algum momento surgiu um problema, e o problema aqui é iniquidade. Pecado. A gente vai ter uma outra passagem da Bíblia que é o livro de Isaías, mas acho que isso tem que ficar muito claro. Foi criado perfeito, mas chegou um momento que teve problema. É estranho, né, a gente pensar que no lugar perfeito, o céu, um dia surgiu o pecado, surgiu a iniquidade. Vamos dizer assim, no quintal de Deus. É verdade. Mas, pastor, é interessante a gente pensar que Deus, ele não, as criaturas dele não são robóticas, não é? Por isso que nós entendemos por esse lado. Nós temos o direito de escolher. No céu, a mesma coisa. Todas as Eles criaturas também tinham poder de escolha. tinham poder de escolha, né? Inclusive Satanás. Mas, assim, cada escolha que nós temos tem as suas consequências. Sim. Então, escolher o bem, ficar na perfeição, era a melhor escolha. Mas, Sim. infelizmente, em desenrolar aqui do nosso estudo, a gente vê que Satanás ele optou por uma escolha diferente, com consequências, né, que vão vir diferente aí. E, de certa forma, isso até responde um questionamento que muitas vezes a gente se faz, né? Por que Deus, então, se ele é tão perfeito, por que ele não destruiu? Não foi ele que criou? Por que ele não poderia ter acabado? E a irmã Ana respondeu divinamente bem, porque Deus, ele é um Deus de amor. E se ele tivesse destruído, só iria comprovar até mesmo que Satanás estava levantando entre os anjos, de que ele era tirano, de que eles não tinham de fato uma liberdade, e a gente sabe que não é assim. E isso, no livro Os Resgatados, que é a nova versão dos livros da Ellen White, né, ele comenta exatamente isso, que todo o universo estava observando aquela batalha que acontecia no céu. E a gente percebe que essa iniquidade surge a partir do orgulho. Que foi um verso que eu deixei de fora, que foi o 17. Posso ler, para você continuar? Fica à vontade. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra diante dos reis te pus para que te contemplem. Então, continue, ele quis se elevar. Exatamente. Passou, de certa forma, surgir no coração dele um certo controle, que ele queria ter até mesmo a relação que tinha entre o pai e o filho, já que ele não estava ali. E a gente percebe que, a partir desse sentimento, desse orgulho, vai surgindo outras iniquidades, a questão da inveja, e aí surge essa rebelião no céu. E é legal até de se pensar que, quando a gente tenta observar essa questão do grande conflito, que é um quebra-cabeça, começou no céu, ligou pra terra, e como Calma, surge? você dando spoiler, a gente não chegou lá ainda não. Não, calma, eu só tô dizendo que tem mais. Bem pra terra, não, mas de certa forma, Sim. a gente vive isso, verdade. mas tudo começa no céu, céu. através desse sentimento, através desse anjo. Eu gostei muito do que a Carol disse, dessa coisa do quebra-cabeça, mas no seguinte sentido. Existem muitos assuntos na Bíblia que, se eu ler só um texto, eu não consigo entender tudo.
Mas se eu leio vários textos e vou encaixando as peças, eu tenho uma visão muito mais ampla sobre o assunto. Então você que está começando a estudar a Bíblia agora, você tem que pensar nisso, que muitas vezes não vai ser um único texto sobre um assunto que vai te dar todas as respostas que você precisa. Então, quando você quiser estudar um assunto, realmente tente ampliá-lo em vários livros da Bíblia, né? Porque aí a gente tem um fundamento bem maior. E aí eu quero puxar um outro texto, que é o livro de Isaías, um outro profeta do Antigo Testamento, que amplia um pouco mais o que aconteceu lá no céu. Então convido você, Isaías, capítulo de número 14, do verso 12 em diante. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Quero abrir um parênteses. A gente costuma chamar ele de Lúcifer, né? Lúcifer, vem daqui, então, né? vem daqui. Vem daqui. Então, a palavra Lúcifer vem do latim, que significa a estrela da alva, a estrela mais brilhante. Sim. E eu quero abrir agora um parênteses dentro do parênteses. Jesus é chamado também de estrela da manhã. Com certeza. Então, Jesus é Lúcifer? Não, ó, calma lá. É só a tradução. É a tradução do nome. Então, é o nome dele? Não, não é o nome dele. Não é. Veio essa palavra da tradução e aí, vida que segue. Então, a gente chama ele de Lúcifer, mas não é o nome dele. Na verdade, a gente não sabe o nome original Não, porque dele. não tem na Bíblia. A Bíblia não diz o nome dele. Apelidos, adjetivos, Isso. poderia até dizer. Sim. Porque Satanás é um adjetivo que quer dizer acusador, que quer dizer aquele advogado que acusa, que E está diabo, a mesma coisa. que está lá para se opor, né? Ele é o opositor. Então, Satanás é o adversário e o diabo é aquele que acusa. Então, a gente não sabe o nome dele. A gente sabe as características dele. Então, é o pai da mentira. Aí tem aqueles nomes também estranhos, A né? antiga serpente. Aí tem os nomes abrasileirados, o tinhoso, o cão. Aí tem várias coisas por aí. Mas vamos voltar para o texto bíblico. Bora lá. Então, diz que ele era a estrela da manhã, que ele foi lançado por terra, tu que debilitavas, que enganava as nações. Aí, a gente tem os pensamentos dele, lá no céu, verso 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte santo da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, olha a consequência, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. E aqui a gente tem um ponto que é interessante, Satanás ele tenta sempre subir, a consequência é cair. Não é o tema de hoje, que a gente ainda vai falar sobre isso, mas Jesus ele fez o contrário, né? Olha, perceba a oposição aqui. Jesus que é alto, ele desceu, Filipenses, né? Até a forma de servo, para depois subir. Então, se a gente quer se exaltar muito, quem é que a gente está seguindo? Já fica aí uma aplicação para nossa vida, né? Com certeza. E a gente fica pensando aqui nesse tema que, essa queda que está predita em Isaías, ela não aconteceu ainda de todo. E eu e você estamos esperando esse dia, né? Que essa queda final desse ser opositor a Deus, desse enganador, desse acusador, vai chegar o momento. Mas a verdade é que a Carol falou um negócio muito importante. Essa guerra que começa lá no céu, que começa realmente no lugar mais santo de todos, ela chegou até nós, né? Será que esse mundo aqui foi criado só para ser um efeito colateral? O limbo ali. Eu fui professor por muitos anos. 9 anos eu trabalhei na educação adventista como professor de crianças e adolescentes. Eles sempre questionavam, mas pastor Hugo, logo aqui? Essa é a pergunta. Mas ele veio direto logo para cá, para tocar o terror e trazer o pecado para o mundo. Veja bem, pensa no quebra-cabeça. A gente não tem todas as imagens. Quando a gente vai para o Apocalipse capítulo 12, verso 7 e verso 9, fala da peleja, da guerra que aconteceu no céu. E fala que Satanás foi expulso para onde? Para o nosso planeta. Sim. A questão é, a Bíblia fala que foi para cá, mas não quer dizer que necessariamente ele veio direto para cá. Sim. Por que eu sei disso? Porque, vamos lá, vamos juntar as peças do quebra-cabeça. Apocalipse 12 diz que ele foi lançado para cá. A questão é, quando nós voltamos para Gênesis 1 e Gênesis 2, o mundo estava perfeito e assim, não tinha ainda, vamos colocar assim, parece que o pecado já existia,
Em algum em lugar. algum lugar, mas não estava não aqui. Ele veio para cá depois. Então, é como se ele tivesse rodeado vários lugares e em algum momento ele apareceu por aqui. Porque quando a gente vai para Gênesis 1, Gênesis 2, Deus dá o alerta. Olha, Adão, Eva, eu criei este jardim para vocês, cuidem desse jardim. É como se Deus, nas entrelinhas, pelo menos é que o texto bíblico apresenta, tipo assim, ó, cuidado para não perder. Eles eram guardiões. Eles eram os guardiões. Os guardiões tinham tarefas a fazer. E como que acontece, gente? Assim, de repente, assim, como é que entra? Como é que Adão e Eva caem nessa cilada? A Bíblia fala isso pra gente, né? A Eva, né, estava ali andando pelo jardim, aquele presente maravilhoso que ela ganhou no seu casamento, e sozinha, né, e se depara com uma serpente e começa um diálogo entre as duas ali, né? E essa serpente, lendo na palavra de Deus, é Satanás ali por trás, né, da serpente, conversando com Eva e fazendo toda uma sedução, né, toda uma instigação do que Deus tinha falado para eles, né, a ordem que Deus tinha dado para eles, que era para eles não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí eu queria puxar o gancho lá do começo, que a gente estava falando, poxa, num lugar perfeito, no céu, né, todo mundo ali, tudo certo. E a mesma coisa foi trazida para a Terra, a questão do livre-arbítrio, não é? Então Eu Deus... estava pensando nisso. Estava pensando. Então Deus, após a formação, né, de Adão e Eva ali, ele dá essa ordem, olha, tá aqui a terra de vocês, cuidem, amem, né? Mas vocês também não são robôs, né? Vou falar aqui de uma forma mais coloquial, vocês não são robôs, vocês também têm o livre-arbítrio, têm a livre escolha. Mas eu vou falar para vocês o que vocês devem fazer, né? A escolha que vocês têm que fazer. Se vocês escolherem a pecar, me desobedecer, vocês vão morrer. Então, ficou bem claro, Deus não deixou isso nas sombras, não deixou isso não esclarecido, ficou bem claro para eles. Então, eles sabiam, né, o que realmente seria a consequência de qualquer uma das escolhas. Eu penso que quando a gente para pensar a respeito desse grande conflito que existe desde lá do céu, que Deus o tempo todo tá, além de mostrar sua infinita misericórdia com a gente, ele também tenta mostrar que ele só quer dar nossa liberdade, a verdadeira liberdade. Lá no céu, Satanás plantou essas dúvidas entre os anjos e ainda conseguiu levar a terça parte. E aí eu penso que ele, sabe aquele mal perdedor? Sim, com certeza. Poxa, não consegui vencer aqui. E aí ele fica vagando. E é o que a gente confirma até em Jó, quando tem aquele concílio e quando Deus Jó pergunta... 1, Jó 2. Exatamente, Deus pergunta dele, por onde você tá? Eu estou vagando por aí. E ele tenta buscar um lugar para ele poder ali habitar. E é onde ele encontra na terra. Tanto que em todo momento, quando a gente vê, ele não chega lá e fala, Eva, você tem que comer. Ele semeia a dúvida no coração da Eva, assim como ele fez no céu. Então, e ali fica o livre-arbítrio da Eva. Ela poderia ter... Que é o que ela responde, né? Ela diz assim, não, o Senhor disse que não pode comer. Aí ele, mais uma vez, vai lá com aquele negocinho dele de, tem certeza? Ele nunca diz que ele primeiro rodeia a Eva, bota ali a dúvida, e ele diz, Deus tá mentindo. Até que a Eva tem que tomar a decisão, se ela vai pecar ou não. Mas, gente, eu fico pensando assim, tava em jogo só uma mordidinha mesmo, num fruto? Não parece ser algo muito tal da pequeno. maçã. A tal da maçã. Nem não era é maçã, não tá, é gente? maçã. Não é maçã. Pode comer maçã à vontade, tá tudo certo. Eu hoje já comi minha maçã, que ela é antioxidante, tá, gente? Cheia de fibras. Ótima para garganta. Nossa médica aqui dando as dicas. Não, mas o que estava em jogo nessa dúvida que é semeada, assim, né? Eu fico pensando que, na verdade... Satanás, ele traz para o coração de Eva o que tinha no coração dele. Porque, veja bem, ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Então, ele não se contentou com o lugar de honra que ele ocupava. Quando ele chega para Eva, ele diz assim, não, se você comer,
você vai ser conhecedora do bem e do mal, como Deus é. Então ele coloca no coração de Eva o mesmo desejo. Ei, peraí, Deus está me tirando uma oportunidade. Deus não me deu tudo que eu merecia, né? Como se eu não ocupo o lugar que eu realmente mereço. E aí não estava em jogo só um fruto, a questão não era o fruto, a questão era: você acredita na palavra do seu Criador ou você acredita na palavra de um animal que você nunca viu falar na vida e que de repente começa a falar para você do meio de uma árvore? Então, aí é que a gente vê realmente o que estava em jogo. É eu acreditar na palavra de Deus ou eu realmente querer para mim algo que Deus me disse que não era bom para mim. Essa história que nós estamos narrando está em Gênesis capítulo 3 e em diante. Então a gente não leu aqui, Isso. mas você pode parar um pouquinho, dar um pause aqui nesse episódio e acompanhar todo o relato de Gênesis capítulo 3. Eu quero pegar esse ponto que a Ellen apresentou, que é interessante quando fala da serpente. A serpente era mais sagaz. Na faculdade eu fiz um pouco de grego e hebraico. Eu não sou o cara das letras, tá? Mas alguma coisinha eu aprendi. A palavra para sagaz é arum. Então é a palavra que a gente traduz como sagaz. Sabe? Esperta, malandra. Então a serpente aqui, nesse caso, Satanás por trás, então veio com aquela malandragem, com aquela malícia. E perceba bem, o que Satanás oferece para o Adão e para Eva é justamente isso que a Ellen acabou de falar. Se vocês comerem deste fruto aqui que Deus proibiu, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Em outras palavras, vocês vão ser como Deus. Só que a gente não pode esquecer, lendo Gênesis 1, lendo Gênesis 2, Adão e Eva já eram a imagem e semelhança de Deus. Em outras palavras, eles já eram parecidos com Deus. Igual? Nunca. Mas já eram parecidos. Então, essa foi a malandragem, a malícia. Ó, vocês não são parecidos com Deus, coisa nenhuma. Vocês estão muito longe de ser como Deus é. Se vocês fizerem isso que eu estou dizendo, vocês serão parecidos. Qual é a consequência? Quando a gente vai para Gênesis 3, verso 7, que eles comem do fruto proibido, os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Uma das palavras que aparece aqui no verso 7 é uma palavra chamada arom. Qual é a ideia? Percebe a sonoridade. A serpente era arum, sagaz. E como é que eles se tornam? Arom. Em outras palavras, eles não se tornam mais parecidos com Deus. Eles se tornam mais parecidos com a serpente. Porque antes eles não tinham a malícia. Agora eles têm essa malícia. Qual é a malícia? Antes eles estavam nus e eram, tipo, de boa. Agora eu estou percebendo. Eu estou nu. Quando a gente cai no engano, quando a gente cai na malícia de Satanás, a gente não fica mais parecido com Deus. A gente fica mais parecido com Satanás. Então perceba que nesse grande conflito que nós estamos vivendo, se a gente cai nos enganos dele, a gente não fica mais parecido com Deus. A gente não tem mais liberdade, pelo contrário. A gente tem uma escravidão e se torna mais parecido com Satanás. E qual é a consequência disso? É a tragédia que a gente vive no nosso mundo. Então nunca devemos cair nos enganos de Satanás. Claro, se nós cairmos, a gente nunca pode esquecer. Tem alguém que morreu por nós e nos dá liberdade, nos dá perdão. Mas não se esqueça disso. No grande conflito, se a gente cai, somos nós os maiores perdedores. Eu queria até enfatizar nesse roteiro que a gente tem aqui, né, que foi falado que quando Eva toma a decisão de desobedecer a Deus, ela se torna um agente de Satanás, que é justamente o que o senhor estava explicando. Passa a ser semelhante a Satanás, né? Na criação, na perfeição, eles tinham a semelhança de Deus, não é? E aí, após ela pecar, aí ela vai ao esposo, né? Porque até então ele não tinha pecado. E vai até ele, então ela se torna um agente satânico, de não é? tentação. De tentação. E, infelizmente, Adão, não é? Aceita ali a tentação e peca junto com ela. É muito interessante, e eu queria depois, se você puder, leia o capítulo 3 de Gênesis, porque ele termina de uma forma esperançosa pra gente. O relato de Gênesis 3. Né, porque assim, o pastor falou, eles se sentiram envergonhados, perceberam sua nudez, sua inadequação, e eles fazem para si roupas inadequadas. Imagina, você quer tampar alguma coisa e você vai construir
roupa com folha, entendeu? Só que o Gênesis 3, ele não termina com roupa com folha, ele termina com outra roupa. Eu queria saber de vocês, assim, por quê e qual é a esperança que isso traz pra gente nesse grande conflito. É que às vezes você falou que muitas pessoas que são ateias, elas discordam do cristianismo, da existência de um Deus que é bondoso e poderoso por causa da existência do mal. Só que Deus não nos abandonou na situação que nós nos encontramos. Exatamente. E desde Gênesis 3, a gente já tem esse lampejo de esperança. Verso 15 de Gênesis 3 diz: porém, inimizade entre ti, serpente, Satanás, e a mulher, entre a tua descendência de Satanás e o seu descendente singular da mulher, este descendente que nasceria feriria a cabeça da serpente, enquanto lhe feriria o calcanhar. A gente vai falar um pouquinho mais disso depois, mas resumidamente, esse é o proto-evangelho. Proto é o quê? É a primeira demonstração de evangelho. Ok, mas será que Deus deu alguma coisa, vamos dizer assim, mais palpável, mais assim, visível? Sim, porque logo após essa demonstração de esperança, e eles que estavam nus, mesmo com aquelas folhas, não era suficiente. O que Deus dá? Deus dá o sacrifício. É legal pensar que começou lá no céu, quando Deus expulsa Satanás, e ali a gente vê a honra e a justiça de Deus. E quando a humanidade peca, ok, saiu do céu, agora estamos no mundo, a gente consegue ver a misericórdia e o amor de Deus. Não. Lembra que eu falei no início que quando acontece algo ruim, a gente fica frustrado, mas aí a gente se enche de esperança? Foi exatamente o que Deus faz ali com Adão e Eva. Poxa, vocês pecaram, meu filhinho, eu falei que não era por esse caminho, mas olha aqui, eu vou te dar a solução. E já aponta para Jesus Cristo vindo nessa terra e morrendo pela gente, justamente para dar uma oportunidade, para dar a salvação novamente. E aqui a gente vê, então, essa primeira grande demonstração de graça, né? Que foi a promessa, mas não ficou na promessa. Deus, então, faz ali o primeiro sacrifício, Gênesis 3, verso 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então, Deus, vamos colocar assim, cobriu eles com um sacrifício. O sacrifício que apontava para a pessoa de quem? De Jesus. E perceba o ponto, até hoje, este sacrifício está disponível para nós. Lá com Adão e Eva, era o Messias que viria para o futuro, era o prometido. Para nós, é a promessa cumprida. Então, se eles tinham que ter esperança em Jesus, no Messias, sim, eles tinham que ter. Sim. Hoje nós também temos, mas veja bem, já foi cumprido. Vamos dizer que a gente, entre aspas, precisa ter menos fé do que eles. Porque eles ainda estavam esperando. É verdade. Hoje, a gente não tem mais o que esperar. Porque já veio. E nesse ponto, Satanás às vezes pega muito na gente. Você não tem para que ter esperança. O amor de Deus não é para você. Veja bem, se era no passado, antes de Jesus vir, o que dirá para nós que Jesus já veio? E esse sentimento, né, do sacrifício ali, daquele cenário do sacrifício, eu fico pensando naquele momento em que Adão teve que sacrificar aquele inocente animal, né, para ali tirar, né, ali a roupa, né, a pele dele para ele ser revestido. E Adão, ele, ao sacrificar aquele animal, eu entendo assim que ele imagina que não era aquela morte, não era para aquele animal, era para ele que deveria estar morrendo, não aquele inocente animal que lá em Gênesis 2 ele colocou um nome, né? E de repente agora ele está tirando a vida desse animal inocente. E ele passa aquela vestimenta, né? A ter essa vestimenta, e agora aquele animal morto, não é? Que é o que a gente espelha em Cristo, que seria nós a pagar os nossos pecados. No entanto, Cristo vem e morre na cruz, né? Fazendo com que essa morte seja paga, né, pelos meus pecados. A verdade é que eu e você estamos nesse mundo e nós estamos sim no meio de uma guerra. A verdade é que nós temos que fazer escolhas todos os dias que nos deixam mais perto de um exército ou do outro, né, que nos deixam mais parecidos com Cristo ou, infelizmente, mais parecidos com Satanás. Eu queria saber o que a Bíblia traz pra gente, assim, de conselho. Como que a gente deve se portar no meio dessa guerra toda? Dá pra, né, se proteger?
Antes dessa pergunta, eu quero que vocês respondam essa, tá? Às vezes a gente pensa assim, mas será que ele se camuflou só lá no Éden? Não. Não. 2 Coríntios, capítulo 11, os versos, deixa eu ver aqui, 14 e 15, diz assim, ó, Paulo para nós, não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E ele continua, não é muito, pois, que os seus próprios ministros, os demônios, se transformem em ministros de justiça e o fim deles será conforme as suas obras. Então, gente, o grande conflito ainda existe. É espiritual, mas a gente não pode se esquecer. A gente tem que tomar cuidado. Por isso, aí sim, e aí, como é que a gente se prepara? Como é que a gente se cuida em meio a este grande conflito? Quero ver vocês agora. Paulo, quer que eu fale? Fica à vontade. Paulo, ele dá um conselho pra gente lá em Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 ao 18, né? Como a Ellen falou aqui, nós estamos numa guerra. Quem vai para uma guerra tem que se preparar. E nós olhando o cenário de guerra, você imagina ali um soldado, né? O soldado, ele tem um capacete, ele tem ali o escudo, ele tem a espada, ele tem uma roupa apropriada que seja compatível, né, às pancadas, sei lá, o que vem tiro, alguma coisa. Flecha, pancada, né? Soco. Tem que ter, aquela roupa tem que ter uma resistência, uma proteção né? para essas situações. E aí a Bíblia, ela fala dessa proteção, né? Faz uma analogia com como nós podemos também nos preparar para esta guerra, não é? Então, pastor, o senhor pode ler para nós? Vamos lá, abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao 18. É uma leitura longa, mas é uma leitura muito importante. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Como é que a gente pode usar essa armadura? É só uma parte dela? Eu tenho que usar tudo? Como é que a gente tem que usar isso na batalha? Eu penso que a caminhada com Cristo, né, é algo gradativo e é constante. E isso se trata do grande conflito. E aqui em Efésios a gente consegue ver alguns pontos que Paulo dá para a gente conseguir se blindar e, de certa forma, e até se manter forte diante das ciladas de Satanás, porque Satanás não parou ali no Jardim do Éden, ele continua constantemente. E aí a gente vê alguns pontos, eu até fiz uma listinha, né, por meio da verdade, da justiça, a prontidão de levar esse evangelho da paz, outra questão, a fé, a certeza da salvação, de que Cristo está com a gente e ele já venceu naquela cruz, e isso nos dá certeza de que nós estamos salvos nele. A questão também da palavra de Deus e da oração. Não é fácil. Todos os dias, tá aqui, ou então você ir à igreja, ou então do cotidiano da sua vida, você tá constantemente fazendo escolhas e essa guerra tá acontecendo. Mas quando a gente luta, e luta com essas armaduras que Efésios 6 dá, a gente fica mais forte. E com a certeza de que você não tá lutando sozinho. Jesus e os anjos estão ao nosso redor lutando com a gente também. Adão e Eva não resistiram, né? É verdade. Eles não resistiram. Ele olha que eles tinham toda a capacidade para resistir. E às vezes a gente olha e fala assim, se Adão e Eva estavam no lugar perfeito, não resistiram, quem dirá de mim? Sem vergonha, pecador, fraco, miserável. A Bíblia também dá um texto para nós. Livro de Tiago, capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Neste grande conflito que nós vivemos, a gente pode sim resistir, e é por Deus. E eu quero deixar essa palavra de consolo para cada um de nós que sofre constantemente as investidas de Satanás.
digo, podemos vencer por Cristo Jesus. Amém. Amém. É muito importante você saber que nessa batalha você não está sozinho. Se você escolher o exército de Cristo, na verdade você já vai estar do lado do exército vencedor. E aí é isso que nós queremos que você faça, que você, através da oração, do estudo da palavra de Deus, você comece a se apoderar das coisas que Deus preparou para você vencer essa batalha. Gente, muito obrigada, foi excelente nosso bate-papo. Bênção. Foi muito bom. Então a gente se vê na lição 3.